noite a todos. Sejamos todos bem-vindos à casa de Francisco de Assis. Que a paz de Jesus esteja conosco. Então, inicialmente, gostaríamos de ler uma mensagem do livro Minuto de Sabedoria, que diz assim: se alguém diz que ama a Deus, mas não ama o seu semelhante, mente para si mesmo. Isso foi escrito pelo apóstolo São João e expressa uma grande verdade. Deus está dentro de todas as criaturas. Então, se temos raiva de alguém, isto atinge o próprio Deus que nele habita. Demonstraremos nosso amor a Deus, que não vemos, sabendo amar as criaturas que vemos e que vivem em torno de nós. Então, nós, como tem uma frase muito semelhante que diz assim: como poderemos amar a Deus que não vemos, se não conseguimos amar aqueles que estão à nossa volta e estamos vendo a todos os instantes, convivendo e vendo? Então, nós compreendemos o Evangelho de Jesus, com os ensinamentos da doutrina espírita, a grande necessidade urgente da nossa mudança para melhor. Aprendemos que nós temos como finalidade da nossa vida trabalhar as nossas imperfeições e, ao mesmo tempo, ir desenvolvendo as nossas virtudes. O amor, a caridade, a paciência, a tolerância. E o primeiro lugar mais importante de iniciarmos é na família. E é justamente onde geralmente temos mais dificuldades. Então nós vamos aprendendo, à medida que vamos exercendo a paciência, uns se compara com os outros em nossa família, a tolerância, o perdão, nós vamos aprendendo a seguir esse ensinamento do apóstolo João. À medida que vamos aprendendo a amar as pessoas pelo que elas são e não da forma que nós queremos que elas sejam, nós vamos vagarosamente aprendendo, como diz o ensino aqui, que Deus está em todos e principalmente dentro de cada um de nós. Então, assim nós convidamos, gostaríamos de convidar a todos para elevar o pensamento a Deus, para fazermos nossa prece. Procuremos assim, então, nesse momento, aquietarmos a nossa mente, o nosso coração, procurando deixar de lado tudo aquilo que nos preocupa ou nos entristece, nossos problemas, nossas dificuldades, para podermos, com a mente e o coração mais tranquilos, podemos nos conectarmos mais profundamente a Jesus, nosso Mestre, aos mentores espirituais da casa de Francisco, para que assim possamos receber dos mentores tudo aquilo que temos necessidade: o amparo, o consolo, a fé. Agradecemos também a Jesus por mais essa oportunidade de estarmos aqui presentes, reunidos, para aprender um pouquinho mais, sobre os seus ensinos à luz da doutrina espírita. Agradecemos também a Jesus por nos ter enviado à Terra seu discípulo Allan Kardec e nos ter trazido à Terra a doutrina espírita. Essa doutrina que nos traz tanta luz, nos faz compreender quem nós somos, qual é o nosso objetivo na Terra e para onde iremos após a nossa morte. E lembremos, nos momentos de dificuldade, em que estivermos passando por problemas, sofrimentos, é em Jesus que devemos buscar a nossa força, a nossa fé e a nossa esperança. Também pedimos aos mentores da casa que possam auxiliar e inspirar nosso palestrante dessa noite com as suas reflexões. E dessa forma agradecemos e pedimos: obrigado, Jesus, que assim seja. Hoje nós temos novamente a grata satisfação de termos conosco Carlos Caduri,
que é colaborador da Casa de Francisco de Assis, palestrante de temas da doutrina espírita, aqui e em outras casas também, levando a mensagem da doutrina espírita para muitas outras pessoas também. E ele vai falar sobre o tema, andando pelo mundo. Carlos, por favor, fique à vontade. Boa noite a todos. Bom estar aqui com vocês novamente. A doutrina espírita tem me mostrado, há muito tempo, as portas que eu deveria ter encontrado antes. E essa semana passou, eu tive mais uma vez a oportunidade de ter visto, ter sentido, como é bom nós termos o Espiritismo dentro de nós. Fui visitar um amigo que está em estado terminal. Chegamos lá, estava reunido a mãe dele, a irmã, a esposa, a filha dele, dois amigos, um casal de amigos, e eu e a minha esposa fomos os dois mais de longe que estávamos lá. E olhando para ele, em média, de 45 anos, a vida toda pela frente, e a quem você não pode enganar, porque ele sabe que tem, e sabe que não tem retorno, já naquele estágio em que tem que estar tomando morfina quase o tempo todo, pelas dores que está sentindo. E, no entanto, quando nós nos reunimos na sala, fizemos o Evangelho, ele ficou um pouco conosco, de repente saía e deitava no sofá, porque ele não aguentava ficar muito tempo ali, mas sempre tivemos todos ali envolvidos com ele. Criamos praticamente uma bolha, e ali só se falava de amor. E não havia desespero, claro que havia tristeza. Pode-se imaginar uma mãe vendo seu filho partindo. A irmã, também uma espírita extraordinária, incorporou durante a reunião, agradeceu a todos os presentes, falou da partida, era simplesmente mais uma etapa, para que todos pudessem entender. Eu fiquei pensando, quando saí de lá, consegui ficar 2 dias lá, nos 2 evangelhos. Então havia desespero, havia tristeza, mas havia muito amor. E eu vim pensando, porque eu tinha antes de ir para lá, eu tinha sido já convidado para vir aqui hoje, e me preparei para fazer uma palestra que eu pudesse falar alguma coisa daquilo que eu acho que é importante a gente falar, às vezes, no Espiritismo, e muitas vezes a gente não fala. E eu utilizei o termo andando pelo mundo. Mas esse andando pelo mundo não me deixaria ter uma entrada, eu gostaria de ter hoje, um pouco diferente, depois que eu vi esse rapaz. Todos ali estávamos apenas aguardando. E hoje de manhã eu recebi uma ligação da minha neta, que está lá. Ele foi hospitalizado durante a noite, porque o câncer ele se proliferou e agora apareceu ontem no cérebro também. E não tem nem como tentar operar. E o fato de ter tumor do tamanho de uma bola de ping-pong no cérebro vai começar a tirar os movimentos dele. Provavelmente eu não consigo mais expressar, não tenho mais voz também. E, por outro lado, não sabemos se amanhã, depois de amanhã, estava no hospital.
Ele já não pode nem dizer que está sentindo dor quase. A morfina é daquelas que é colocada direto e fica entrando. Quando eu vim de lá, na estrada, vendo, fiquei pensando, se aquela família não fosse espírita, não tivesse esse entendimento, buscariam eles naquele momento. Eu vou dizer para vocês que eu, apesar de estar já há 40 anos no espiritismo, um pouco mais até, eu nunca senti dentro do meu âmbito familiar nenhum sofrimento assim. Mas lá eu senti que mesmo aquela dor imensa, todos estavam calmos, tranquilos, certos de que haveria a promessa do amanhecer. Porque quando rompe a nebulosa, a madrugada, tudo sinaliza para o recomeço. E é dessa maneira. Só vou interromper um pouquinho. Alguém do dono do Voyage que estacionou aqui na frente da obra está interrompendo a porta da garagem. E é dessa maneira que devemos tecer o nosso hino de gratidão à vida. A vida é a mais sublime das concessões que nós recebemos. É um poema épico, escrito na luz das novas horas que nos são oferecidas. É uma melodia que se renova, uma sinfonia que jamais se exaure. É tocada num compasso perfeito do tempo, na qual cada nota é uma bênção incalculável. Nosso Pai, o seu amor terno e grandioso, nos oferece a dádiva da existência, um milagre complexo e frágil, revestido de beleza e de esperança, e que resiste todas as noites. É preciso um momento de silêncio contemplativo para verdadeiramente nós aprendermos a magnitude do amanhecer do novo mundo. É um momento de oração em que a alma, genuflexa, alcança os céus em louvores de gratidão. Somente então nos erguemos, decididos a viver essas 24 horas que temos à frente em toda a plenitude. Aproveitar cada toque de carícia do corpo, de brisa delicada, o calor do sol, a delicadeza da chuva que cai lenta e silenciosa sobre nós. A vida é a soma de nossos sim. Sim ao despertar, sim ao respirar, sim ao amar e sim ao errar. Pois até no tropeço reside a oportunidade de um aprendizado que forma a nossa alma. Somos peregrinos de uma jornada tecida em luz e sombra, mas é o fio dourado da esperança que costura o tecido dessa nossa passagem. O otimismo não é uma negação ingênua da dor, não, mas uma fé inquebrantável na capacidade inerente da vida de se regenerar, de se reinventar, de reflorescer, mesmo após a mais rigorosa das geadas. A bênção da vida reside no inusitado de cada hora, na certeza de que tudo se move, tudo se transforma e que o rio do tempo leva consigo a tristeza de ontem, mas traz a promessa de um inexplorado amanhã. Pensemos esses dias de um novo ano como um vasto oceano, onde uma ilha virgem emerge das águas, intocada e repleta de recursos. Não são meras horas repetidas, são horas singulares. São dotadas de um potencial que nunca existiu e nunca mais se repetirá.
porque a criatividade divina, ela é infinita. Em cada amanhecer, permitamos-nos dissolver os nós do passado e limpar a lousa para escrever o presente com a caligrafia do nosso próprio potencial. Sintamos esse recomeço cíclico como se a vida, com a voz suave de uma mãe amorosa, nos sussurrasse: não me importa o quão errado tenha sido ontem. Aqui está a chance de recomeçar um fôlego renovado. Os novos dias que se anunciam carregam o eco dos nossos sonhos e a vibração dos nossos anseios mais recentes. Eles são a materialização da nossa capacidade de sonhar e de construir. Em cada amanhecer, nós recebemos sempre as ferramentas, a vontade de iniciar, a disciplina para progredir e a convicção de que somos fortes o suficiente para enfrentar tudo o que vier. E mais importante, a certeza de que a luta em si tem um valor intrínseco que nos lapida e nos eleva. A poesia da vida, ela reside na transmutação da adversidade em força e no desafio e crescimento. Um novo dia nos oferece o palco para essa alquimia da alma. Abracemos a promessa do próximo amanhecer. E quando eu digo isso, eu digo para vocês que nós vamos andando pelo mundo, porque, aliás, somos caminhantes. Mas andar pelo mundo, nós temos que nos lembrar, como disse Jesus para nós: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Portanto, meus irmãos, agora, nesse momento de paz, tranquilidade aqui, que juntos os desencarnados que aqui também estão presentes, nós vamos refletir esse tema, andando pelo mundo. É um título curioso, se vocês forem notar. É simples à primeira vista, mas ele é profundamente significativo quando nós o tomamos sob a ótica do Espiritismo. Afinal, não estamos todos nós, espíritos imortais, caminhando pelo mundo, desde o momento que reencarnamos? Todos nós iniciamos uma nova jornada, vivendo experiências, enfrentando provas, olhando os frutos das nossas próprias escolhas e, acima de tudo, buscando aprender a amar. O que é andar pelo mundo? Como estamos nós andando pelo mundo? Estamos apenas passando pela vida ou estamos evoluindo com ela? Andar pelo mundo é muito mais do que simplesmente existir. É viver conscientemente. É caminhar com um propósito maior. É estar em movimento, em direção à evolução, mesmo quando enfrentamos dificuldades, tropeços e quedas. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Por isso que nos ensinou Cristo. Estamos aqui temporariamente como alunos estão numa escola. Cada situação, por mais corriqueira que seja, ela traz sempre uma lição para nós aprendermos. Lá no Livro dos Espíritos aprendemos que somos espíritos imortais, criados simples e ignorantes, mas destinados à perfeição. Tudo na vida tem um propósito a nos ensinar. Nada é por acaso. E sempre haverá uma nova lição. E a primeira delas tem aquele título. 3 anos. 3 anos. Aliás, foram apenas 3 anos incompletos para ele, o Cristo, mudar o curso da vida nesse planeta. É um tempo marcado a partir do início do seu ministério. Vocês lembram disso? Quando ele se apresentou a João Batista, lá nas margens do Rio Jordão, até os instantes derradeiros da sua crucificação. É uma estimativa, naturalmente. Estamos aqui fazendo
uma simbologia nesse período para uma análise necessária para todos nós. Foi nesse período que Simão Pedro deixou de ser um simples pescador comum e foi convidado a se tornar um pescador de almas. Mesmo com dificuldade que ele tinha e um ato de invigilância, vocês lembram? Antes da partida do mestre, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. E assim mesmo Pedro tornou-se a pedra fundamental do que seria construído. Foi nesse período também que João, ainda adolescente, juntou-se ao grupo que estava sendo formado por Jesus e vivenciou experiências inigualáveis. Falaria delas em seu evangelho com doçura e com saudade. Ele é o único apóstolo que esteve com Jesus aos pés da cruz. João construiu muito ao longo da sua existência. Ele se encarnou com idade avançada, dando continuidade sempre ao trabalho de amor proposto por Jesus. Tudo graças àquele período que ele esteve junto a Jesus. E certa Maria, lá da cidade de Magdala, nessa mesma etapa, repensou o seu caminho e se tornou outra pessoa. Transformou-se na trabalhadora de Jesus, acolhendo os sofredores e levando as lições do Evangelho. Sobram exemplos. Pouco menos de 3 anos. Quantas vidas foram transformadas? Quantos ceareiros foram multiplicados? E agora vem a pergunta: e nós? Como estamos nesses últimos 3 giros da Terra em torno do Sol? 3 giros da Terra em torno do Sol. São cerca de 1095 dias só. 1095 oportunidades de transformação, de construção de algo de valor. Pensemos nisso, nesses últimos 3 anos. Estamos mais calmos? Estamos mais afáveis, compreensivos? Estamos caridosos? Trazemos o Evangelho mais vivo nas nossas atitudes do dia a dia? Estamos demonstrando mais disposição para servir? Andamos um pouco mais livres das influências, dos anseios de termos posses terrenas? Usamos mais intensamente os pronomes nós, nosso, nossa, e menos os determinativos eu, meu, minha? Já pensaram nisso? Temos orado realmente? Temos tido aquela oração noturna de agradecer o dia que tivemos, a conversa com o Pai, filho do Pai, aquela oração que toda manhã deveríamos ter, agradecendo porque estamos acordando para mais um dia, porque muitos não acordaram, não tiveram essa oportunidade. Os nossos ideais evoluindo. E a lista continua. Nós temos esse exame importante e necessário que precisa ser realizado de tempos em tempos por todos aqueles que se dizem cristãos. Trata-se de uma disciplina fundamental a ser adotada por aqueles que nos propõem a uma melhoria, a fazer uma mudança. Como saber se estamos indo bem? O que precisamos a mais? Qual é a atenção que nós precisamos ter sem realizar qualquer medição ou qualquer outro tipo de controle? Não se trata de nós buscarmos a perfeição em poucos anos, claro, e nem de nos frustrarmos, se desanimarmos só porque preparamos e não melhoramos tanto como gostaríamos de ter melhorado. E não evoluímos tanto nessa nossa longa caminhada. Trata de nós assinalarmos pontos de urgência, pontos de atenção e de necessidade. Caso contrário, certas questões irão ficando e se solidificando. Daqui a pouco, estaremos adormecidos. Seremos que nem o mar morto. Vocês conhecem a frase do mar morto? Não é o sal
que não deixa nada nascer. É porque o Mar Morto é o único local mais profundo da Terra que não consegue pôr para fora o que recebe. Tudo que recebe, a água que recebe, fica lá dentro. Como não tem como escoar, chamou-se de Mar Morto. Não sejamos assim. Nós devemos estudar e aprofundar o nosso conhecimento, mirando no exemplo de Jesus, magnífico, porque todos aqueles que lhe seguiram os passos melhoraram. Por fim, ainda tem um ponto que eu gostaria de chamar a atenção. Todo mundo sabe que o Evangelho é alegria no coração. Estamos, de fato, mais alegres, estamos mais felizes nesses últimos 3 anos. Pensemos direitinho nisso. Os desafios do caminho são muitos. Jesus já nos disse: no mundo tereis aflições. Dissemos isso no início. E não há como negar. O caminho terreno é repleto de lutas internas e externas. Enfrentamos dores, enfrentamos perdas, temos injustiças, provações materiais e provações morais. O mestre, ele complementou, nós falamos lá no início: tenho de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não nos prometeu facilidade. Ele nos mostrou que é possível superar tudo com fé, com coragem e com muito amor. Ele caminhou entre os homens, ele foi perseguido, ele foi humilhado, foi crucificado, e ainda assim, ele não perdeu a ternura, ele não perdeu a compaixão, ele não perdeu o equilíbrio. Ele disse: perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Ele nos mostrou como andar pelo mundo com dignidade espiritual. Na visão espírita, a caminhada para nós indica que a vida é uma longa jornada de aprendizado. E a reencarnação é a oportunidade bendita de retomar o caminho, de corrigir os nossos erros, de reparar as ofensas que praticamos e de refazer elas de amor. Andar pelo mundo, para nós, é viver cada experiência com uma consciência espiritual. É entender que tudo que nos acontece, tudo, seja na alegria ou seja na dor, tem um sentido maior. Allan Kardec já nos dizia no Livro dos Espíritos: a Terra é um mundo de provas e de expiações, mas é também um mundo de regeneração. Não podemos esquecer disso. Estamos aqui para provar o nosso valor moral e reparar os equívocos dos nossos passados. Todos nós somos caminhantes, ainda que em diferentes estágios. Cada um de nós está num ponto da estrada. Mas lembre-se de uma coisa: essa estrada só tem uma vida, única, é para frente, porque nenhuma das suas ovelhas se perderá. Uns parecem caminhar mais rápido porque estão mais velhos, entenderam melhor. Outros tropeçam a cada passo. Aos que param, cansados, aos que se perdem, mas voltam. E até aqueles que voltam um pouco para trás para tomar embalo outra vez, mas continuam. Deus, em sua infinita misericórdia, não deixa ninguém desamparado. O Espiritismo nos mostra que a lei do progresso é uma lei universal. Ninguém está condenado ao sofrimento eterno. Todos nós estamos destinados à luz. Podemos mirar exemplos de quem andou com Jesus. Vamos pensar em Paulo de Tarso, um perseguidor implacável dos cristãos. Lembra? Mas no caminho para Damasco, ele caiu do cavalo. Mas mais do que cair do cavalo, ele caiu também da sua vaidade. E ali, naquele momento, é que ele começou a sua verdadeira caminhada. Tornou-se um grande apóstolo dos gentios. Levou o Evangelho para os 4 cantos do mundo. Maria de Magdala, que nós já falamos, mulher considerada pecadora, desprezada pela sociedade, transformou-se numa das mais fiéis seguidoras de Jesus. Foi ela que teve o privilégio de vê-lo ressuscitado.
Todos eles andaram pelo mundo, tropeçaram, caíram, levantaram e, sobretudo, seguiram diante. Temos que ter em mente que devemos continuar andando com fé e prestando serviço. Nossa caminhada espiritual não se faz apenas de palavras, ela se afirma em ações. Emmanuel nos lembra, a fé sem obras é estéril. E nós aqui nessa casa bendita de São Francisco temos a oportunidade de transformar tudo isso, porque aqui se faz obras, porque aqui se estende as mãos, porque aqui se vai aos bairros mais pobres, levando nós não só bens materiais, mas os bens espirituais, o conforto. Nós podemos participar, todos nós, faria muito bem a todos nós, andando pelo mundo, mas com os olhos da alma abertos, que nós vamos enxergar as oportunidades de servir, de consolar, de esclarecer e de amar. O trabalho do bem é um calçado seguro da nossa jornada. E nós? E nós estamos andando como hoje? Vamos nos perguntar como é que temos andado pelo mundo? Estamos apressados? Estamos distraídos? Estamos ferindo as pessoas? Estamos ajudando? Reclamando ou agradecendo? O mundo externo, ele é o reflexo do nosso mundo interno. À medida que iluminamos o nosso interior, também iluminamos os nossos passos. Cada dia temos a chance de ajustar o ritmo, de corrigir a direção e de estender a mão. Tem várias histórias que nós poderíamos contar aqui, daqueles que praticaram algo que fez a diferença. Mas trouxe apenas duas, pequenininhas. Um sapateiro, no final do seu expediente, tendo recebido pouco de serviço, ao sair, o dia estava frio, ele viu sentado à sua porta um mendigo que parecia família. Ele não teve dúvida. Com o pouco dinheiro que ele tinha, ele comprou um pão e entregou aquele pobre. Anos depois, quando ele desencarnou, ele foi recepcionado por esse mesmo espírito, agora em plena luz. Era um mensageiro do bem, que lhe agradecia pelo gesto simples, mas cheio de amor. Naquele dia, você andava pelo mundo como nem um homem comum, mas caminhava como um servo do Cristo. E a segunda história que eu apaixonei, uma irmã de caridade, lá em 1940, na cidade de São Paulo. Essa senhora espírita, ela ia todos os domingos fazer visitas para doentes terminais, que não tinham nenhum relacionamento com ela, seja de amizade, seja por afinidade. Mas ela ia todos os domingos. Durante anos, ninguém soube daquilo que ela fazia. Quando desencarnou, relatos mediúnicos contam que ela foi recebida por uma multidão de espíritos agradecidos. Naqueles espaços silenciosos, nos corredores dos hospitais, eram luzes semeadas pela estrada do mundo. Eu tive a oportunidade, minha vida tem me ensinado, eu disse no início para vocês, tem me aberto portas. Há 4 anos, 5 anos atrás, casualmente, eu fui à Medianeira e fui apresentado a um dentista, bem mais idade do que eu. Começamos a conversar e houve uma afinidade porque ele era espírita. E aí a conversa fluiu fácil. Passado um tempo, um dia ele naturalmente, e não foi para se auto-beneficiar, mas ele me contou que ele morava em Uberaba. Ele tinha 13, 14 anos. E uma vez por semana ele sentava ao lado de Chico Xavier. Ele era um menino e tirava a folha que o Chico tinha acabado de escrever e entregava para aquela senhora que estava esperando a carta. Ele sentou ao lado do Chico. Ele formou-se e veio para o interior do Paraná, no noroeste do Paraná. Lá no noroeste do Paraná, ele morou em 2 cidades,
E nas duas cidades, nenhuma delas tinha colégio. Pois ele fundou 2 colégios municipais. Ajudou os prefeitos a fazerem o colégio municipal. Foi professor das 2 escolas e diretor de uma delas. Daí mudou-se para Medianeira. Ele criou em Medianeira o primeiro centro espírita. O primeiro centro espírita. E por incrível que pareça, não tinha gente suficiente de espírito na cidade. Mas ele precisava coordenar os trabalhos. Ele procurou uma moça que trabalhava com ele na prefeitura, se não me engano, e perguntou: você não quer ser a secretária, a tesoureira, para nos ajudar? Ela quer. Anos depois, essa mulher veio ser minha esposa. E eu fui apresentado a ele por ela. Então vejo o mundo, e toda vez que eu vou a Medianeira, e vou agora sábado de novo lá, eu volto de lá inflado. Porque você ficando perto de pessoas boas, você acaba, nem que seja um pouquinho mais velho. É por isso que eu adoro dar palestra para vocês, porque vocês me carregam, podem ter certeza. Então, eu quero encerrar essa noite, que para mim foi maravilhosa, um poemazinho final. Chama-se Anda pelo Mundo. Anda pelo mundo, alma querida, os olhos voltados à luz. Ainda que a estrada seja sofrida, tua guia será sempre Jesus. Se as pedras ferirem teus pés cansados, lembra-te, ele também tropeçou, mas com passos firmes e resignados, o bem até o fim ele praticou. Se o mundo defere e não compreende, semeia mesmo assim o perdão. Pois quem ama e serve não se arrepende de estender na dor a sua mão. Anda pelo mundo, mas não te percas, pois és luz em missão de brilhar. E ao fim da estrada, entre almas serenas, encontrarás o eterno lar. Quero pedir a Deus, a Jesus, nosso Mestre, que abençoe a todos vocês. E quando vocês voltarem para casa, deixem as ruas se passarem, pegadas de luz, para que todos possam brilhar a mesmo. Que assim seja. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Uma boa noite.